Oi pessoal, tô aqui de novo. Então o vídeo de agora é os planejamentos das áreas protegidas. E nesse vídeo vai ser abordado então os aspectos relativos às áreas protegidas, a como planejar um local de área protegida. Então, o tamanho local dessas áreas protegidas são determinadas pela distribuição das populações, pelo valor da terra e pelos esforços de conservação dos cidadãos conscientes. Em muitos casos, a terra ela é preservada porque ela não tem um valor comercial imediato. São aquelas terras que ninguém quis. Outras diretrizes a partir do enfoque de paisagem, que são de grande interesse do governo, empresas e proprietários particulares de terras, estão sendo pressionados para administrar esse local, essas propriedades, tanto para a produção comercial de recursos naturais, como para a diversidade biológica. A ideia é apresentar diretrizes simples e gerais para o planejamento de áreas de reservas naturais, porque cada uma das situações requer considerações específicas, definidas para o local que vai se tratar, que vai se referir. Essas questões chaves que são apresentadas incluem: qual extensão que as reservas naturais devem ter para proteger as espécies? É melhor eu criar uma única reserva grande ou várias reservas pequenininhas, de tamanhos menores? Quantos espécimes de uma espécie? Vocês sabem o que são espécimes? Espécimes são os indivíduos de cada espécie. Quantos indivíduos de cada espécie devem ser protegidos numa reserva para evitar extinção? Que forma deveria ter uma reserva natural? Quando várias reservas são criadas, elas devem estar mais próximas ou distantes umas das outras? Elas devem ser isoladas ou interligadas por corredores ecológicos? Que tamanho tem que ter a minha reserva, afinal? Existe uma controvérsia a partir do quesito da riqueza das espécies serem maximizadas em uma grande reserva natural ou em diversas reservas menores, com uma área total igual àquela reserva maior. Por exemplo, é melhor eu ter uma reserva de 10 mil hectares ou 4 reservas de 2.500 hectares? As pessoas que propõem essas grandes reservas, elas argumentam que somente uma reserva deste tamanho, assim, grande, é que pode conter a quantidade suficiente de indivíduos de determinadas espécies dentro de uma ampla extensão e baixa densidade, como os carnívoros, por exemplo, de forma a manter as populações ao longo do prazo. Então, somente numa grande reserva conseguiria manter as populações dessas espécies lá. E ainda uma grande reserva minimiza o que chamamos de efeitos de borda, porque ela atinge mais espécies e tem maior diversidade de habitat que uma reserva menor. São essas as vantagens que os grandes parques têm. Com a teoria da biogeografia de ilhas, tem sido demonstrados vários levantamentos de animais e plantas em unidades de conservação. Eu vou trabalhar dentro de uma unidade de conservação, fazendo o levantamento da ictiofauna, então do Parque Estadual Tainhas, Há 3 implicações práticas para este ponto de vista. Primeiro é quando uma nova unidade está sendo estabelecida, ela deve ter o tamanho que possa comportar o maior número de espécies possíveis. Segundo, quando possível, mais terras vizinhas a essas reservas devem ser adquiridas com o fim de aumentar essa área dessas unidades que já existentes. E por último, se houver a possibilidade de escolha entre criar uma nova unidade pequena ou uma grande em habitats semelhantes, a opção deve recair sobre a grande. Por outro lado, toda vez que uma unidade supera um determinado tamanho, o número de novas espécies incluídas começa a diminuir para um fragmento de área. Nesse caso, a criação de uma segunda unidade de conservação, um pouco mais longe, pode ser uma estratégia melhor para a preservação daquelas espécies adicionais ali que foram adicionadas,
do que introduzir elas numa unidade já existente e sobrecarregar, ficar com uma densidade muito grande. Os proponentes, que são mais extremistas, sim, eles argumentam que as reservas naturais menores, elas não devem ser mantidas porque elas são incapazes de manter a população ao longo do prazo. Elas não conseguem manter aquelas populações lá dentro ao longo do tempo, assim. E que elas conferem pouco valor na conservação. E contrários a este ponto de vista, argumentam que reservas pequenas e bem localizadas pode incluir uma grande variedade de tipos de habitats. E vai ter ali mais populações raras do que seria imaginável, assim, que seria possível. Dentro de uma grande extensão numa mesma área. Então, ali numa reserva pequena, tu consegue acumular uma quantidade dentro da população muito maior do que dentro da área de reserva que seria mais extensa, dentro daquele mesmo espaço. E também essa questão de reservas menores estabelecidas, mesmo que pequenas, né? Ela evita a possibilidade de uma força catastrófica agir, como a presença de um bicho exótico, que são um invasor, uma doença, um incêndio, né? Então, se eu tenho uma reserva menor ou de várias reservas pequenas e der um incêndio florestal, vai dar naquela reserva pequena e eu vou manter as outras intactas, né? E eu consigo manter a população. E assim, se fosse um incêndio numa área grande, pode vir a destruir então uma população inteira localizada em uma única grande reserva. Então, além disso, pequenas reservas localizadas em áreas de habitats podem servir de excelentes centros de estudos da natureza e da educação para a conservação, estendendo os conceitos e objetivos da biologia da conservação e conscientizando as pessoas. O tamanho da reserva, então, vai depender sempre do tamanho do grupo das populações que vão ser consideradas, bem como circunstâncias científicas. Então, se acredita que as grandes reservas são mais adequadas que as reservas pequenas para manter as espécies por causa do tamanho maior das populações dessas espécies aí que estão vivendo lá. E também por causa da maior variedade de habitat que contém ali, nessas grandes áreas. Também, entretanto, reservas pequenas bem manejadas têm o seu valor, especialmente para muitas espécies de plantas, vertebrados e invertebrados. Frequentemente não se tem muita escolha, né? A não ser o desafio de manejar espécies em pequenas reservas, uma vez que, infelizmente, não existe mais área para conservação. Então, este vídeo era isso. Logo, logo tem mais um.